Essa se provou ser a melhor estratégia de investimentos nas últimas décadas, que basicamente é você concentrar os seus investimentos em ações de pequenas empresas e também baratas. E nesse vídeo você vai aprender o motivo disso ser verdade e qual que é a melhor forma de você investir nesse tipo de empresa. Mas antes de mais nada, me chamo João Paulo Azevedo, trago conteúdo sobre investimentos aqui nesse canal semanalmente, então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever por aqui. Estudos acadêmicos realizados nos últimos 50 anos e puxando dados de mais de um século, provaram pra gente que ações de pequenas empresas, ou seja, empresas de baixo valor de mercado, tiveram melhor rentabilidade em relação às ações como um todo, a média do mercado. Principalmente quando você compara com ações de valor de mercado elevado, grandes empresas. E também o mesmo para ações baratas. Ações com valuation baixo, aqueles indicadores como PL, bem inferior à média, tiveram melhor rentabilidade do que o mercado como um todo e principalmente quando você compara com ações caras, com valuation elevado. Mas aí, o que acontece se a gente juntar esses dois fatores, essas duas características? Então pegar pequenas empresas e também baratas, o que acontece? Essa tabela que eu vou colocar para você aí na tela, ela foi retirada de um artigo acadêmico super importante que é o Five Factor Asset Pricing Model. Ele foi escrito por Eugene Fama e Kenneth French. Inclusive, Eugene Fama ele é um ganhador de Prêmio Nobel de Economia. E eu sei que você não está entendendo nada que está aparecendo aí, mas relaxa que eu traduzi essa tabela para o português de uma forma mais fácil de explicar. Então essa é a tabela, é a mesma da tela anterior, só que agora meio que em português. O que essa tabela mostra pra gente? Você pode ver que na linha de cima eu estou pegando ações de crescimento a valor. São 5 grupos, ou seja, eles separaram as ações em 5 grupos. Crescimento são ações de valuation elevado. Valor são ações de valuation mais baixo. Então eles pegaram esses 5 grupos, ou seja, os 20% ações mais caras está no grupo de crescimento. E foram pegar o 20% depois mais 20%, depois mais 20% até chegar nas 20% mais baratas, que são as ações de valor. O mesmo naquela coluna da esquerda, que vai de pequenas, 2, 3, 4 e grandes. Ou seja, pequenas são as 20% menores ações da bolsa e foi de grupo em grupo de 20% e 20% até chegar nas 20% maiores, que é aquela linha ali das grandes. E esses valores aí nada mais são do que a rentabilidade mensal desses grupos de ações superior ao investimento no Tesouro Americano, ou seja, quanto que tiver de rentabilidade acima do quanto que rendeu o investimento no Tesouro Americano. O Tesouro Americano é como se fosse o Tesouro Direto, mas do governo americano. Você pode ver que o mais verde, ou seja, que tiver a melhor rentabilidade, está ali próximo de pequenas e valor. Se você pegar então o grupo das menores, as 20% menores ações, com as 20% ações mais baratas, a gente tem uma rentabilidade de 1,15% ao mês acima da renda fixa americana. E foi o melhor grupo de todos. E você pode ver que as células mais vermelhas são as do lado oposto, grandes e crescimento, ou seja, grandes empresas e com valuation elevado. Você pode pegar ações bem populares nesse grupo, como Tesla, Amazon, elas vão se encaixar bem aí. E até um ponto interessante, você pode ver que na verdade o pior grupo foram de pequenas empresas e de crescimento, mas isso aí pode ser um assunto para um próximo vídeo para explicar o motivo disso aí. O ponto principal é esse: pequenas ações e de valor tiveram a melhor rentabilidade, e isso aí são dados históricos de muitas décadas, de quase um século. E o que são então, na verdade, as ações de valor, as ações baratas? Nada mais é do que você pegar um indicador de valuation, pode ser o PL, pode ser preço sobre valor patrimonial, pode ser qualquer indicador de valuation que você conheça, até mesmo dividend yield. E você vai pegar todas as ações do mercado e separar em grupos, igual foi feito pelo estudo. Então as 20% ações com menor valor desses indicadores, as 20% mais baratas, vão se encaixar naquele grupo mais extremo. E vai caminhando até as ações de crescimento, que são as 20% mais caras no mercado. E as ações de pequenas empresas, o que define se é uma pequena empresa é o seu valor de mercado, que é o quê? É a quantidade de ações que aquela empresa possui multiplicado por quanto vale aquela ação. Então você vai chegar no preço da empresa, como se assim, você fosse comprar 100% da empresa, ou seja, comprar todas as ações, o quanto você teria que gastar. Então você vai pegar as 20% menores empresas desse grupo e vai caminhando até as 20% maiores. E aí quando você pega as 20% menores empresas e desse grupo você separa também as 20% mais baratas, aí a gente chega no grupo que a gente estava falando agora mais cedo. E esse grupo também é chamado de Small Cap Value. É um termo em inglês. Small Cap são ações de pequeno valor de mercado e value vem de valor, então pequenas ações de valor.
Só que o termo é inglês porque todos esses estudos, eles sempre foram feitos nos Estados Unidos, até porque lá tem um mercado muito maior e com um histórico muito mais longo. A gente não consegue fazer o mesmo estudo no Brasil, que é um mercado bem pequeno e muito mais novo. Mas todos esses dados que eu te apresentei foram provados também que repetem em todos os mercados do mundo, desenvolvidos, emergentes, qualquer um. Só que tem um histórico menor, mas mesmo assim, históricos de 20, 30, 40 anos, que são históricos bem menores que o americano, já conseguem mostrar pra gente que isso também é verdade. E agora, por que isso é verdade, né? Por que as ações de pequenas empresas e de valor tiveram melhor rentabilidade do que a média? Basicamente, é a relação risco e retorno. Para você ter melhor retorno dos seus investimentos, você tem que correr mais risco. E aí, ações de pequenas empresas são naturalmente mais arriscadas, porque são ações de empresas muito pequenas que estão em estágios, às vezes, pré-operacionais, não são altamente lucrativas, muitas vezes, são ações de mercados que estão meio que embrionários, surgindo. É bem mais arriscado você investir numa ação desse tipo de empresa do que numa large cap, uma empresa bem grande como uma Johnson & Johnson, uma Google. São empresas gigantescas que têm muito mais informações, histórico, e são empresas muito mais fortes. E no caso das ações de valor, também existe um risco mais elevado, porque para uma ação ser barata, muitas vezes existe um motivo para isso, não é porque o mercado é irracional. Também existe esse ponto para levantar o porquê que isso acontece. Pode ser que sejam ações mal precificadas pelo mercado, estão mais baratas do que deveriam estar, mas também existe um fator de que pode ser uma empresa ruim. E por isso que é barata, porque ninguém quer pagar caro por uma empresa ruim. As pessoas pagam caro pelo que vale, né, ser caro, pelo que faz sentido ser caro, pelo menos no longo prazo. Você pode ter distorções de curto prazo, mas no longo prazo é assim que acontece. E esses estudos sempre pegaram prazos bem longos. Ou seja, o grupo de pequenas ações e baratas é muito mais arriscado você investir nesse tipo de ação do que no mercado como um todo, na média. Ele é mais arriscado do que a média e por isso que você tem um retorno superior à média. Mas muito cuidado, por quê? Porque isso só vai ser verdade no longo prazo. Você pegar prazos de 6 meses, 1 ano, 5 anos, não vai ser verdade em muitos casos. Só que quando você pega prazos bem longos, de 10 anos ou mais, aí sim você começa a ver que isso é verdade. E ok, você deve estar pensando já vimos que essas ações são os melhores investimentos, mas como que eu faço para investir nesse tipo de empresa? Então agora eu vou te mostrar as melhores opções para você investir nas ações de pequenas empresas e baratas, as small caps de valor. E o primeiro cuidado aqui, o ideal não é você selecionar então ações a dedo, você olhar ali quais são pequenas empresas e quais estão baratas, então vou comprar essas. Não vai funcionar. Por quê? Porque isso só funciona na média. Ele pegou no estudo as 20% ações menores no mercado e as 20% mais baratas e cruzou os dados. São muitas ações, o mercado americano é gigantesco, tem mais de 5.000 ações no mercado. Então você pegou um grupo altamente diversificado, com centenas de empresas lá dentro. E aí quando você pega um grupo bem diversificado, aí sim isso se torna verdade. Só que lá dentro desse grupo vão ter várias ações de rentabilidade bem acima da média e outras com rentabilidade bem inferior à média. Na média, isso é verdade, mas quando você pega ações individuais, você corre um risco muito grande de ter retornos bem inferiores a isso. Talvez sejam superiores, só que você não tem certeza. Então isso só é verdade quando você pega na média e não ações pontuais. Então como que você faz para investir na média? Basicamente você vai investir em um fundo que vai comprar centenas de ações e você compra cotas desse fundo. E são chamados ETFs. Os ETFs são fundos negociados em bolsa que uma empresa vai ali comprar, vai definir uma regra, na verdade, vai definir qual tipo de regra que ele vai investir. E aí você vai achar ETFs que vão investir somente em pequenas empresas e baratas, ETFs de small caps de valor. O ETF vai fazer isso para você. Ele vai comprar as ações que se encaixam nesse grupo, ele vai comprar centenas de ações, muitas vezes centenas, quase milhares de ações. Então são bem diversificados mesmo, e aí você consegue sim ter essa rentabilidade. É muito fácil você comprar, você compra uma cota na bolsa, exatamente igual você compra a ação de uma empresa. E esse ETF vai definir, ó, a regra é essa. São ações que são as 20% menores ações do mercado e as 20% mais baratas. Sempre que uma ação sair desse grupo, ele vai vender. Quando uma ação entrar nesse grupo, ele vai comprar. Então você vai ter uma gestão passiva do seu portfólio. Não é você que fica comprando e vendendo ações. O ETF faz isso. E essa é a forma mais eficiente de você investir nesse grupo de empresas que são small caps de valor. E no mercado brasileiro, infelizmente, não existe porque nosso mercado é muito pequeno.
a gente tem poucas empresas, muitas empresas têm nem liquidez, né? A gente nem consegue negociar ações direito como pessoa física, imagina sendo um fundo milionário, bilionário muitas vezes. Então no Brasil a gente não tem esse tipo de ETF. Você vai achar somente no exterior. Só que hoje em dia é tão fácil você investir no exterior que não faz sentido você não se expor a esse tipo de investimento. Caso você tenha alguma dúvida sobre como que você faz para investir diretamente nos Estados Unidos e ter acesso a esse tipo de investimento, manda aqui nos comentários que eu vou te ajudar. E antes de falar quais são os ETFs favoritos de small caps de valor, vou deixar claro mais uma vez que eles são mais arriscados do que a média. São ações mais voláteis, ações que são mais arriscadas, ações que passam por muitos problemas muitas vezes. Então é bem mais arriscado do que a média. Daí que vem seu retorno superior, lembra? A relação risco e retorno. Toma cuidado também que nem sempre eles vão bater o mercado. A gente viu que ele teve rentabilidade bem superior às outras ações das small caps de valor. Mas aquilo na média, tá? Rentabilidade média ao longo de muitas décadas. Durante muitos períodos eles tiveram rentabilidade inferior ao mercado e foi o que aconteceu inclusive na última década. Eu vou mostrar para você aqui nesse gráfico, a gente comparando o VTI, que é um ETF que compra todas as ações do mercado, o mercado americano como um todo, e dando maior peso às ações que são maiores, ou seja, tem mais large caps do que small caps aí dentro, porque as large caps são bem maiores. A Apple, por exemplo, representa coisa de 5% desse fundo. E comparando com o IJS, que é um dos ETFs de small caps de valor que eu vou mencionar aqui. E você pode ver que nos últimos 10 anos a rentabilidade dele foi inferior, né, do que a do VTI. Ou seja, isso pode acontecer, tenha isso em mente. Nem sempre baixa o mercado. Aí você pode pensar, caramba, então vou ter que investir por longuíssimo prazo. O ideal é esse mesmo, você nem ter prazo para poder vender, se deixar isso ir maturando durante décadas. Se você não tem esse prazo, saiba que períodos de 10 anos em que perderam para o mercado também são extremamente raros. Aconteceu nos últimos 10 anos, mas são muito raros. Os ETFs de small caps de valor bateram o mercado como um todo em períodos de 10 anos, você pegando sempre de ano em ano e pegando 10 anos para frente. Eles tiveram rentabilidade superior ao mercado em mais de 90% das vezes. Aconteceu agora de ser a exceção, mas saiba que isso é uma exceção. Só que se você tem prazos menores, tome muito cuidado, porque você vai ter que reavaliar o seu portfólio, tomar mais cuidado, ser um pouco mais conservador na construção da sua carteira de investimentos, porque saiba que isso pode acontecer, como aconteceu algumas vezes na história. E agora eu vou falar sobre ETF de small caps de valor de ações americanas, que é onde a gente tem a maior parte desses ETFs aí para poder investir. Entre os meus favoritos, a gente tem o SLYV. Ele é um ETF altamente simples de entender, altamente eficiente, e ele tem uma taxa muito barata, é um dos meus favoritos. A gente também tem o VIOV e o IJS, que eu te mostrei nesse gráfico aí, também são ETFs muito grandes, eles puxam o mesmo índice do SLYV, só que eles têm uma taxa um pouquinho mais alta. Nada vai fazer uma grande diferença no seu patrimônio no longo prazo, tá? Isso é um detalhe, é uma diferença muito pequena. Só que você pode levar isso em consideração para dar preferência a outro ETF. Nós temos alguns outros também que são bem grandes, como o VBR, que é um ETF também bem grande, e ele é um pouquinho menos concentrado, e o AVUV. Esse AVUV, ele tem uma gestão ativa, ou seja, ele não vai seguir um índice de forma passiva. Vai ter um gestor ali por trás, que vai muitas vezes aumentar ou diminuir o peso de algumas ações, inserir ou excluir algumas ações ali do portfólio com uma decisão mais subjetiva mesmo, decisão daquele gestor que ele acha melhor que é para o fundo. Só que a gestora desse ETF, que é a Avantis, ela tem uma gestão muito próxima da passiva, eles mexem muito pouco no portfólio e às vezes eles mexem com o intuito de melhorar, assim, por exemplo, a liquidez do ETF ou excluir algumas ações que são chamadas value traps, que é o quê? Ela é barata porque é muito ruim, por isso que ela é barata, então eles tiram um pouquinho o peso dessas ações muitas vezes. São decisões bem pontuais. Então, um ETF que eu continuo gostando dele mesmo com essa gestão ativa, que eu não costumo gostar de ETFs de gestão ativa. E existem também ETFs de small caps de valor de países fora dos Estados Unidos. A gente tem somente para países desenvolvidos e emergentes, a gente não acha, porque países emergentes como o Brasil, como Rússia, Índia, são mercados bem menores, igual eu te falei, é bem difícil você conseguir selecionar ações de small caps de valor em mercados muito pequenos. Então a gente tem somente países desenvolvidos, excluindo os Estados Unidos, a pegar ali Europa, Canadá, Austrália, Japão, esses países. A gente tem como opções o ISVL, é um ETF relativamente novo, mas não é um ETF 100% passivo e também concentra somente em small caps de valor, então ele funciona. E a gente tem também o AVDV. Ele é bem parecido com a AVUV, que é o que eu falei sobre o mercado americano, só que nesse caso é mercado de países desenvolvidos, excluindo os Estados Unidos.
então os dois meio que se complementam. Então são várias opções, tem muito mais ETFs além do que esses, tem alguns ETFs altamente concentrados em ações de valor, altamente concentrados em small caps, alguns que são bem pontuais. Tá? Dá para você ir bem além disso, eu peguei os mais populares e que eu também gosto de considerar como investimento. Então vale a pena você considerar esse tipo de ETF porque é o grupo que teve melhor rentabilidade nas últimas décadas e esses ETFs são altamente eficientes e baratos e fáceis de investir, então vale a pena você considerar. Só tome aquele cuidado de não correr mais risco do que você gostaria investindo muito nesse tipo de ETF, eles são mais arriscados e saiba que nem sempre eles batem o mercado, você pode passar anos perdendo para o mercado e isso é normal, eles só funcionam no longuíssimo prazo. Então muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.